Capítulo 27. Exceto os doentes que estão muito fracos, que todos se abstenham inteiramente de comer a carne de animais quadrúpedes. Regra de São Bento, capítulo 39. O chefe Alquem-Cardeal Irricaua, que havia partido de Valana para o seu próprio país alguns meses atrás, retornou subitamente para voltar à caravana da Cúria. Ele explicou que a sua estrada para casa a norte do rio Misri estava temporariamente bloqueada pela presença de tropas de Texarque na região. As terras além do Misri eram consideradas pastagens abertas, e tanto os povos gafanhoto quanto os cão selvagem conduziam gado para lá na estação adequada, embora os acampamentos não fossem permanentes e não houvesse fossos de procriação ali. Se tropas de Texarque estivessem na área, isso constituía uma violação do Tratado da Égua Sagrada. O Papa alarmou-se no início, mas aqueles que interrogaram o cardeal com atenção concluíram que o que ele tinha encontrado era um bando de foragidos bem vestidos e bem armados, imitando manobras da cavalaria de Texarque. Era estranho, mas apenas o Charfosso parecia preocupado. Muitos foragidos em movimento, disse ele suavemente ao padre Ambroise. Muitos para se acreditar. A comitiva do Papa gradualmente reuniu uma multidão à medida que se movia para o leste. Grupos de 10 ou 20 guerreiros convergiam com o exército crescente a cada poucas horas. Ao passar pelo território dos cão selvagem, a legião cresceu para 1.600 cavaleiros e os seus animais. Às vezes, quando a lua estava brilhante em junho, cavaleiros noturnos entravam no acampamento trovejando com gritos de guerra obscenos, seguidos por risadas enquanto os homens sonolentos rastejavam para fora de seus sacos de dormir. Havia conversas sobre vitória no ar, conversas sobre espólios e sobre as mulheres dos fazendeiros. E repreensões para tais conversas por parte dos tenentes do Charfosso. Blacktooth cavalgava na parte de trás da carroça de suprimentos com librada, a sua puma. Ele tinha feito uma coleira de couro cru e a mantinha numa guia curta. Uma doença de espírito havia se abatido sobre ele, sendo que estava incapaz de orar, exceto a Deus através da sua gata. Esse foi o verão do ano do Nosso Senhor 3246, na véspera do solstício a lua estava rosa e cheia sobre o horizonte oeste quando o amanhecer despontou nas planícies. Enquanto Blacktooth rastejava debaixo da carroça, ele podia ver que as fogueiras do café da manhã já estavam sendo apagadas aqui e ali por todo o horizonte militante. Grupos de homens armados, cavalos, gado e canhões até onde a vista alcançava, a panela estava fervilhando, mas ainda não fervendo. O Anegan sabe que estamos chegando, quando ele irá responder. Não havia pressa para retomar a jornada, provavelmente porque hoje era um dia especial. Blacktooth não tinha certeza, pois estava fora de contato com aqueles no comando. Um tripé com os restos de uma vaca abatida pendia perto da carroça. Ele raspou um pouco de carne crua do osso com a baioneta roubada pelo capanga. Um monge de Liboetes nunca comia tal carne sem a permissão do abade, que raramente era dada, exceto em dias sagrados importantes, ou para os gravemente doentes. Eu estou gravemente doente, disse ele a Gerard, que respirava sobre o seu ombro. O ajudante entregou-lhe uma panqueca, uma chávena de chá e o insulto matinal de costume. O ajudante era um nômade cão selvagem, cujo nome era Cão Mordido, recrutado pelo chefe do Papa como ajudante de cozinha,
e Blacktooth deveria ser o ajudante do cão mordido, mas a diarreia e a profunda tristeza tornavam-no inútil. Seu único trabalho passou a ser reunir esterco seco para combustível durante as paradas, e polir utensílios de cozinha durante os dias na carroça. Como se viu, o dia era de fato um dia especial. Os nômades geralmente celebravam a festa nômade das fogueiras no solstício, e a igreja outrora havia observado em 20 de junho a festa do Papa São Silvério, filho do Papa Hormisdas. Silvério tinha ofendido a imperatriz Teodora, e ela o exilou, uma punição que levou ao seu sofrimento e morte em 538 d.C., e consequentemente a ser chamado de mártir. O Papa Amém Pássaro Pintalgado tinha pegado emprestado o seu dia de festa, que já havia sido emprestado 2 vezes anteriormente, para as observâncias de Nossa Senhora do Deserto, padroeira de sua ordem. Mas agora não era a festa de Pássaro Pintalgado que Bramponi escolhia celebrar, mas sim a missa de um sumo pontífice, Sidi Ligismi, pois o seu objetivo era consagrar um bispo durante uma missa matinal naquele dia, no meio dos seus exércitos na planície quente e árida. Amém II reuniu ao seu redor os 8 cardeais que acompanhavam a caravana. Ele chamou aquilo de consistório, e fez os anúncios previstos. Ele e Ulfer Poilif, bispo do território do norte, juntamente com o bispo Varley Svineman de Denver, consagraram o padre Jopuel Aiden Ombros, S.I., como arcebispo da antiga mas moribunda diocese de Canterbury, e em seguida tornaram-no vigário apostólico dos nômades, incluindo, claro, os nômades de Ecrebat, cujo clero atual estava agora fugindo dos cruzados avançados da Igreja Ocidental. O relutante bispo Ambrose foi obediente a Bramponi, mas menos do que exultante com a sua própria elevação. O Papa fez dele cardeal também, conforme anunciado no consistório. Os anciãos do espírito do urso, Ambrose disse, ririam de suas roupas finas, e ele seria chamado de cardeal canibal em Texarkee. Ambrose agora era o 9º cardeal a acompanhar o exército principal da cruzada, e Bramponi confidenciou a ele e a Voschen que em breve estaria nomeando um 10º cardeal. Ele não mencionou um nome. Do pouco que Blacktooth via do Papa à distância, parecia-lhe que Bramponi estava com uma aparência mais etérea e espiritual do que antes. Talvez a proximidade o tivesse feito perder algo no homem, no entanto a mudança não era necessariamente boa. Bramponi olhava muito para o céu, outros observadores disseram. Ele sempre parecia estar procurando algo nas nuvens ou no horizonte, e dava pouca atenção àqueles ao seu redor. Blacktooth se perguntava quem tinha sugerido a Bramponi o lema que ele havia inscrito no seu novo brasão de armas como Amém II. Dizia como o diabo fará em inglês antigo, em vez do latim usual. Ele o entendia, mas se perguntava se o Papa realmente também o entendia. Quando a carruagem de Bramponi ultrapassou a carruagem de Euturbrão certo dia, Jopo Cardeal Ambrose foi o único membro do colégio que sabia inglês antigo suficiente para rir da justaposição dos seus limas. Foi para celebrar a ascensão de Ambrose ao Sagrado Colégio que Omucon havia viajado para o norte com o padre Passos na Cobra e um grupo de 30 guerreiros de Ecrebat. Eles chegaram bem antes do evento e trouxeram consigo doenças, embora nenhum tenha adoecido até dias após a chegada. Blacktooth, que já estava doente, foi um dos primeiros a ficar enfermo depois que Omo subiu do sul para encontrar a caravana. Ele ouviu falar de epidemia na província, a princípio culparam a água, mas uma semana depois 3 dos guerreiros e várias crianças gafanhoto adoeceram,
e depois Blacktooth São Jorge, que já estava com diarreia. Conforme Omo explicou, os cruzados no sul inicialmente atribuíram a aflição a poços envenenados deixados pelas forças de Texarkana em retirada, mas o gado que bebia dos poços não era afetado dessa maneira. E a doença parecia espalhar-se dos homens que tinham bebido dos poços para homens que não tinham. Até agora, o inimigo não tinha sido afetado pela praga, se é que era isso. A doença, cujos sintomas eram algo parecido com os sofridos em Valana antes da eleição do Papa Amém e, ainda não era epidêmica. Para contê-la, certas unidades de combate foram colocadas de quarentena. Blacktooth não compareceu à missa de um sumo pontífice ou à consagração do padre Ambrose, mas assistiu do topo de uma colina distante enquanto se agachava na grama, defecando de forma longa e dolorosa. Blacktooth tinha se entregue ao diabo, ele tinha parado de rezar o ofício divino, exceto quando isso lhe vinha em fragmentos. Ele escutava a si mesmo peidando e dizia amém. Ele havia parado de meditar, exceto por um rosário ocasional em honra à Virgem, mas então sua mente habitava em Aedrea no papel da Mãe de Deus. Ele assumiu que nunca mais haveria, pois ela agora era uma freira. Ele não tinha pedido, e não iria pedir, a Bramponi garantia de que havia feito o que tinha dito que faria assim que partissem da Nova Jerusalém, isto é, comutar a pena dela de exílio permanente. Ele não tinha nenhuma evidência para acreditar que o Papa havia se lembrado ou mantido a promessa, e ele não podia perguntar. Ele sabia que estava a enlouquecer, a origem da sua loucura cósmica era o seu intestino inflamado, que era causado por sua culpa, que o estava a deixar louco durante aquele verão do ano de Nosso Senhor de 3246, o ano da Reconquista, e não no ano anterior, quando havia matado um infeliz e recrutado Gleb, pois aquele não tinha sido um ano de diarreia e febre. Os seus dias de loucura o tornaram recluso, apenas a responsabilidade que sentia por librada, o dever de devolvê-la ao país do seu nascimento, impedia-o de abandonar toda a esperança e fugir. O padre Passos na Cobra estava disponível para ele, mas ele não se confessou. A ideia de confissão parecia piorar a sua diarreia. Ele havia se tornado um estranho para o seu mestre devido à sua insolência. A jornada era uma miséria, e a cada poucos dias ele tinha um dia de delírio e comportamento incontrolável. Mas foi em um desses dias ruins que o falecido Papa Amém veio consolá-lo. O teu Cristo é o verdadeiro homem sem identidade, disse-lhe Amém pássaro pintalgado enquanto ele defecava ao pôr do sol, aquele que não usa uma máscara, ele vem e vai através do teu rosto, onde a tua máscara está, ele vem e vai como lhe apetece, para a frente e para trás, e a tua máscara não o vê. Uma máscara vê apenas o eu num espelho, mas o verdadeiro Jesus sem uma máscara está vivo e bem, austero ele senta-se em solidão sob a ponte onde o Cristo dorme, e caga. Não são todos os pecados, em si mesmos, o seu próprio castigo? Blacktooth perguntou, de forma impertinente. Ele achou que se lembrava de pássaro pintalgado a dizer algo parecido com isso durante os 9 dias de oração que tinham partilhado. Castigo como o teu coito com a filha do velho Jard. O Papa respondeu com um sorriso, e desapareceu antes que me pudesse dizer que aquilo não era um pecado mortal. Além da sua doença de corpo e espírito, outro fator desencorajava a fuga. Um pouco fora da vista, para além do horizonte sul, outra caravana estava a viajar para o leste num curso paralelo, e outra poderia estar vindo atrás dela.
Havia um risco demasiado grande de ser apanhado. A poeira da outra caravana era normalmente visível de dia, e o brilho das fogueiras dos seus carroceiros à noite. Um vislumbre raro das carroças e dos cavaleiros acontecia quando a caravana montava numa colina baixa ao longe. Algumas das carroças brilhavam à luz do sol como se fossem cobertas com metal, mas com o calor e a distância até as colinas pareciam ser feitas de metal em brasa na luz tardia. Os cavaleiros nômades mantinham-se afastados da misteriosa caravana, isso tinha-lhes sido ordenado. Ninguém com quem o monge conversava sabia muito sobre isso, exceto que havia partido da Nova Jerusalém depois da caravana do Papa, e que alguém que conhecia Voschin disse que ela carregava armas secretas e que estava sob o comando do Magister Dion. Alguns dias depois, Blacktooth percebeu que eles tinham penetrado no território de Capim Alto. Ele sabia disso sem levantar os olhos de onde jazia sobre os sacos de ração na parte de trás da carroça em solavancos. Ele sabia porque os bandos de guerreiros recém-chegados começavam a falar o dialeto dos gafanhoto, e os seus animais começavam a incluir cães. Os cães não eram imediatamente amigáveis com os nômades cão selvagem, e mostravam-se ruidosamente hostis para com os membros da igreja e os habitantes da Nova Jerusalém. Devido aos cães, Blacktooth começou a dormir dentro da apertada carroça de suprimentos em vez de debaixo dela. Perseguido por uma matilha de feras semelhantes a lobos, um homem aos gritos saltou sobre o parapeito da porta traseira da carroça certa manhã, e Blacktooth o ajudou a ser puxado para dentro. Um cão que rosnava recusava-se a largar-lhe a canela. Librada gritou. Gato e monge investiram contra o cão ao mesmo tempo. A canela do homem estava bem enrolada em perneiras militares, mas ele continuou a gritar até que Blacktooth afastou o cão com um feixe de lenha e prendeu o gato. Graças a Deus! E obrigado a ti, Nimue, não sabia que estavas conosco. Aberloth. O que diabos fezes aqui? Estou aqui apenas pela cruzada. Voschin deixou-me juntar-me à equipa. Caramba, está a sangrar. Foi o teu gato que fez isso. Estiveste na caravana o tempo todo. Claro, mas este é o primeiro dia que tenho livre. Blacktooth pensou por um momento. Quando a comitiva de eclesiásticos do Papa deixara a Nova Jerusalém, tinham trazido com eles 17 carroças e uma equipa de combate de elite dos Sucamins, homens cuja única lealdade ao Papa era garantida pelo seu respeito temeroso a Voschin, o seu sargento-general, um posto criado para a ocasião pelo pontífice reinante num momento de capricho. O velho e murcho guerreiro usava galões dourados e uma estrela na sua túnica xadrez, que Amém segundo lhe tinha dado. Que ele tivesse aceitado Aberloth entre a sua suposta tropa de elite punha à prova a credulidade de Nimue, mas o estudante jurou que era verdade. Blacktooth estava contente pela companhia, pelo menos por um dia. Estás pronto para fugir outra vez? Perguntou o estudante. Como no ano passado. Nimue bufou. No ano passado, um cardeal louco liderava uma multidão de amadores. Este ano, o vigário de Cristo lidera 3 hordas de guerreiros e 2 pequenos exércitos. 2. Onde está o exército número 2? Está a mover-se a sul de nós. Oh, referes-te aos tanques, isso é diferente. Isso é algo sobre o qual eu não devo falar, se é que sei de alguma coisa, e não sei. Tanques. Armas secretas. Tanques de água, que eu saiba, vamos precisar de muita água.
Enquanto marchavam pelo território dos gafanhotos e o Papa olhava para o céu, o Burregun voava sobre a procissão com tanta frequência que se tornou uma piada entre os nômades. Durante esse tempo, o Papa Amenei apareceu a Blacktooth mais de uma vez, e o alertou contra a continuação da sua rebelião contra o seu mestre. Quando ele respondeu ao velho Puma Negro, cão mordido, o ajudante, acusou-o de falar sozinho e enviou uma mensagem a Voshin dizendo que o monge precisava de um curandeiro. O médico que veio acabou por ser o médico pessoal do Papa, embora o paciente nunca o tivesse visto antes, e fosse incapaz de adivinhar a qual de várias escolas de medicina o doutor pertencia. Ele usava trajes de couro de nômade e praguejava juramentos de nômade em voz baixa, mas carregava uma maleta preta cheia de tubos, agulhas, pinças e amuletos, como um membro da antiga e mística escola de alopatas. O médico disse-lhe que o Papa também não estava bem, embora ainda não tivesse contraído a febre de 4 dias, como estava sendo chamada. Os seus sintomas lembraram a Blacktooth sobre Melduvn. Blacktooth descreveu o ensopado de Sumonabis do venerável Boedulus. O médico imediatamente afirmou que era um antigo prato nômade, e ficou entusiasmado quando soube que Bramponi tinha prosperado ao comê-lo. Quando ele deixou Blacktooth, foi ver o cozinheiro. A reintrodução do ensopado de Sumonabis como base da dieta papal foi, portanto, provavelmente responsável pela elevação de Blacktooth a cardeal quando o Papa teve outro momento de capricho. Uma vez que a movimentação de exércitos de cavaleiros também era uma procissão religiosa, cada dia devia ser iniciado com uma missa ao nascer do sol, e os cristãos entre os nômades deviam ser alimentados com o pão dos céus antes de a marcha ser retomada para o dia. Em deferência ao seu senhor Gan, Euturbrão tolerou essa santimônia durante uma semana inteira antes de passar por cima do seu senhor e pedir permissão ao Papa para liderar os seus guerreiros adiante como escaramuçadores. Essa era uma má ideia apenas se presumisse o pior do Charf dos gafanhoto. Bramponi tinha feito o seu melhor para ver o homem sem presunções. O Papa pegou o Charf pelo braço e conduziu-o até a tenda do Caesar de Araiverdar. Ganosli opôs-se ao pedido do gafanhoto no início, mas o Papa disse: há mérito em separar uma forte força de ataque dos encargos litúrgicos, especialmente à medida que nos aproximamos do inimigo, e esse inimigo sabe muito bem que estamos a chegar. Isso é verdade, disse Loucura Sagrada. E o que mais me preocupa é não o vermos a fazer nada a respeito disso, mas não estou pronto a renunciar ao meu comando em favor do Charfbrão. Com a permissão do Santo Padre, levarei o Charf e tantos de seus guerreiros quanto ele quiser trazer, juntamente com um número igual de guerreiros cão selvagens sob o meu comando, e avançaremos como escaramuçadores rumo à fronteira. O Papa virou-se para Voshin, que rapidamente endossou o plano, mas acrescentou: o Sr. Gan tem razão em preocupar-se, devemos descobrir rapidamente onde a força de Texark está reunida, mas os escaramuçadores devem evitar batalhas até que a nossa força principal chegue. É possível que estejam entrincheirados no leste, sugeriu Bramponi. Eles não ousam perder o controlo do grande rio. Se assim for, disse X, Nova Roma não mostrará grande defesa, a defesa estará em Anegancite. Ficou acordado então, pelo menos 600 guerreiros, parte de cada horda, empilharam as suas armas para a posterior bênção do Papa e ajoelharam-se junto aos rastos das carroças para rezar a sua última missa antes da batalha. O Charfbrão e talvez 200 não crentes ativos,
tanto gafanhotos como cães selvagens, esperaram numa colina distante pelo fim da missa. As duas forças uniram-se em seguida e cavalgaram para leste. Realizando uma corte num campo de girassóis no coração do território gafanhoto, o Papa mencionou o nome do próximo candidato a uma promoção papal de campo de batalha para o Sagrado Colégio, e devido a isso Voschin entrou em transe acordado, enquanto Jopo Cardeal Ambrose piscou os olhos e afastou-se murmurando mistérios. A queda em desgraça de Blacktooth Irmão São Jorge terminou com um baque quando o Papa, numa reincidência do capricho que o havia movido a criar o posto de sargento-general para o seu guarda-costas, criou Blacktooth São Jorge, um cardeal diácono da antiga igreja romana de Bramponi, a de Santa Mese. O monge não foi imediatamente informado dessa honra destacada, pois tais anúncios normalmente emergiam de um consistório completo, mas ele percebeu indícios disso quando Aberlot o abordou primeiro como Vossa Eminência. Nim atribuiu corretamente a atitude a um sarcasmo, pelo que culpou Aberlot novamente quando Voschin cavalgou de volta à carroça de suprimentos montado no garanhão branco do Papa e usou a mesma forma de tratamento. O Santo Padre me envia para lhe agradecer pelo ensopado especial e para perguntar sobre a saúde de Vossa Eminência, disse X. Blacktooth olhou ferozmente e de forma rápida para Aberlot e respondeu: eu quego 16 vezes por dia, X, estou fraco. A cada 4 dias tenho ataques e o cão mordido amarra-me. Fora isso, estou muito bem. Agradeça ao Santo Padre. Eu direi que estás a morrer, resmungou Voschin, e partiu. O médico regressou naquela tarde para examiná-lo outra vez. Pudes agradecer à ciência do Anegam pela tua doença, ele disse ao monge. Os guerreiros de Ekrebat trouxeram a maldição do sul até nós. Por vezes, o médico falava Roquemont com um sotaque gafanhoto, e outras vezes falava gafanhoto com um sotaque Roquemont. Fez-me comer pedaços de carvão de uma fogueira maioritariamente de esterco e beber uma papa das suas cinzas. Ele colocou Blacktooth numa dieta de farinha fervida em leite, e deu-lhe algumas cascas amargas para mastigar. Essas medidas podiam ser medicina nômade ou remédio alopata, mas ele soprou fumaça de Keneb nas 4 direções, murmurou uma ladainha e prescreveu Keneb para ser fumado nos dias de loucura de Blacktooth. O Papa aparentemente gostava daquele curandeiro, e Blacktooth sentiu-se grato a Bramponi pelo seu cuidado. Antes de partir, o médico deu-lhe um pequeno pacote. O Papa mandou-te isto, quase me esquecia. Blacktooth não teve o cuidado de abri-lo, um presente do seu antigo mestre falo-ia sentir-se mais culpado. Por vezes, ele queria ir até ao Papa e prostrar-se como costumava fazer nos primeiros anos diante de Gerard e dos seus irmãos para obter o perdão por colocar um lagarto na cama da vaca cantora, ou por cantarolar a tirolesa no coro, mas isso passava-se numa irmandade de iguais sob as ordens do Equalissimus. A sua presente laesa e majestatis culpa parecia muito menos perdoável. Mas isso, claro, foi antes de ele abrir o pacote e encontrar o chapéu vermelho. Não era o grande chapéu vermelho que habitualmente era pregado no teto da catedral após o primeiro uso, mas apenas um solidel escarlate extra emprestado pelo chefe Roquen Cardeal e Ricaua. Ele era identificável pelo buraco na aba por onde o cardeal monarca inseria a sua pena. Agora teremos que ordenar-te diácono de Santa Mese, dizia o bilhete de Bramponi. O Papa concedeu-lhe 3 dias para se recuperar antes de o convocar à cabeceira da caravana papal. Blacktooth recusou a honra, e o Papa recusou a sua recusa.
Põe o chapéu vermelho, disse ele. Isso significa que tu voltas no próximo Papa, não é uma recompensa por santidade ou bom comportamento. Pelo ensopado então. Nem mesmo pelo ensopado de muitas bênçãos, Nimue. Uma punição por pecados, então. Ponderou Blacktooth. A simetria, ou punição ou recompensa. Foste sempre um dualista simétrico, Nimue. Um duelista simétrico? Perguntou o Caesar de Araiverdar. O que é isso, Santo Padre? Luta de espadas ambidestra, disse-lhe ex à parte. Blacktooth ainda segurava o chapéu entre o polegar e o indicador como se o mesmo estivesse a pingar gosma. Agarra-o, ex, disse o Papa. Voschin agarrou-lhe os ombros. Bramponi pegou no solidel da sua mão e centrou-o cuidadosamente sobre a sua tonsura espetada, de seguida ajeitando-o. Quando o sargento-general o libertou, a sua mão disparou na direção da cabeça, mas o Papa a agarrou e começou a rir-se. Tenho que usar isto o tempo todo? Perguntou Blacktooth Cardeal São Jorge, diácono de Santa Mese. Quando as notícias da guerra finalmente chegaram, vieram da retaguarda. A cavalaria de Texarque havia descido misteriosamente do nada para cair sobre as famílias de cão selvagem no oeste. Eles estavam vestidos como foragidos, e perpetraram um grande massacre contra as mulheres vejoes e as suas crias de reprodução, contou o mensageiro. Num acampamento familiar de Vetoquenar houve um massacre total, aparentemente para eliminar testemunhas, mas 2 filhas, no entanto, sobreviverão, e uma delas descreveu um coronel de cavalaria com um nariz de madeira e cabelo comprido que lhe tapava as orelhas. A outra, Potiar Vetok, viveu tempo suficiente para apontar o seu antigo marido, o coronel Esitoff Vetokloit, como o comandante do destacamento dos saqueadores de Texarque. Ela tinha-os observado a disparar sobre toda a sua família antes de ele, cheio de ódio, a alvejar pessoalmente no final da espinal medula, para que a sua morte fosse lenta. Os de Texarque pareciam saber exatamente quais os cavalos abater entre os animais reprodutores de modo a arruinar todas as vejoes como criadoras. Entre os ataques assassinos aos acampamentos familiares, os saqueadores foram vistos a fazer algo ao gado nômade sempre que acampavam para pernoitar. Quando tudo isso foi relatado a Bramponi, o Papa ficou triste, mas não pareceu estar surpreso. Ele olhou para Rocken e Ricaué e disse: Vossa Majestade estava certa, eram de Texarque que vós encontrastes no norte, embora eu me surpreenda que tenham chegado tão longe a oeste sem encontrar os cão selvagem. Virou-se para Charfosso e disse: Vais ter de cuidar disso. Para Blacktooth, não soou nem a comando nem a sugestão, mas simplesmente uma observação sobre o destino de Osso, ou talvez sobre o seu próprio. O Charfosso reuniu os guerreiros cão selvagem que não tinham cavalgado na frente com os escaramuçadores. Há uma diferença entre ser um pastor para as ovelhas do Senhor e um vaqueiro para o gado selvagem de Cristo, disse suavemente Bramponi, enquanto assistia a 1/4 do seu exército a preparar-se para avançar em direção à retaguarda. Ele enviou o mensageiro cão selvagem para leste, a fim de relatar as incursões ao Sr. Ganosli. 3 dias depois, Gano regressou para conferenciar com o Papa e Voschin. Não trazia notícias do leste. Nenhuma patrulha de Texarque havia sido encontrada, e mesmo os bandidos foragidos mantinham-se longe das hordas enquanto elas avançavam em formação de batalha.
O Charf dos gafanhotos enviara patrulhas na direção de Texarkee, mas elas ainda não haviam regressado quando Gunn deixou a linha de escaramuça para vir até aqui. Fizeram um censo das forças que lhes restavam após a partida de regresso à casa de Osu e dos seus guerreiros. A sua força havia diminuído em 1/4. Todos os líderes debateram as opções e foram acompanhados na conferência pelo comandante espião da secreta caravana a sul. Não poderia haver nenhuma alteração no plano mestre. A força mais expressiva seria direcionada a sudeste, em direção a Negan City, como dantes, e apenas a força do assalto aos protetores de Nova Roma seria diminuída. Mas esta noite o Papa decidiu que, durante algumas horas, pelo menos, não haveria mais conversa sobre a guerra. Desde a partida da Nova Jerusalém, o mesmo grupo de pessoas reunia-se sempre em volta do Papa após a ceia durante a viagem. As noites de verão eram quentes e todos se sentavam bem distantes da fogueira, mas próximos o suficiente para ouvir e serem ouvidos. No princípio os cardeais queriam rezar as completas a essa hora do entardecer, seguidas de um silêncio religioso. Mas o Papa opôs-se a isto como sendo uma imposição a líderes nômades não cristãos que faziam parte da sua corte, e chamava-lhe de sua Curia Noctis, encorajando-a o contar de histórias. Esta noite, ele decidiu que o tema seria sobre santos e homens sagrados, muito embora tudo fosse permitido exceto a conversa sobre guerra. Porque loucura sagrada ainda estava com ele, ele mandou vir o cardeal Blacktooth para se juntar a eles na fogueira. O monge estava fraco demais para caminhar sozinho, e X ofereceu-lhe um ombro para se apoiar, mas acabou por o carregar nas costas até perto do Papa. Onde está o teu chapéu vermelho? Exigiu Bramponi. Foi-me roubado por um homem santo, Santo Padre, respondeu Blacktooth. A sério? Quem é esse homem santo, Vossa Eminência? O teu predecessor, Santo Padre. Foste visitado por Amém Pássaro Pintalgado, irmão São Jorge. Ele vem visitar-me a cada 4 dias. Se assim é, ele deveria ter te curado. Diz-lhe que precisamos de milagres para poder canonizar. Acho que ele não quer ser tornado santo. Ora, Blacktooth. Ninguém cria um santo, ou ele já é um santo, ou não é, e cabe-nos a nós decidir isso. Certamente, Santo Padre. Pois bem, obriga-o a devolver-te o chapéu, não voltes aqui sem ele. Blacktooth fez uma confidência a Voshin: amanhã é o meu dia de loucura, já me sinto esquisito, não me deixes fazer nada que seja vergonhoso. Alguns dos cardeais pareciam estar a cochilar, havendo no início um longo silêncio. O Papa olhou para Voshin. Expigarreou e, em seguida, ofereceu algumas palavras para inaugurar a sessão. Eu admiro os santos. Vocês podem achar que não, senhores e eminentes padres, porque eu mesmo não sou religioso, mas o meu povo honra homens sagrados, e um deles chamava-se Butsa. Quando ele se espremeu para sair da passagem de nascimento da sua mãe, levantou-se logo em seguida. Apontou para cima com uma mão, para baixo com a outra, e declarou: céu acima, terra abaixo, e eu apenas sou o hóspede honrado. Ambrose deu uma gargalhada. Qualquer bebê que guincha profere isso antes de o batizar. É exatamente o que a criança chora a gritar, ela é sem dúvida o hóspede honrado em demasia. Sentado de pernas cruzadas, X sorriu como se o seu ponto de vista tivesse sido devidamente argumentado. Ele fechou os olhos e converteu-se num corpo dourado de 16 pés,
pesando 17 toneladas. De seguida desapareceu e tornou-se numa folha de relva. Blacktooth notou que o Papa Amen e, tendo aparecido mais cedo do que era esperado, permanecia de pé nas extremidades iluminadas pela fogueira. Tinha parado ali para urinar e, após guardar o seu longo membro negro nas suas vestes, aproximou-se devagar do fogo, mas repreendeu Nimue tocando com o dedo no seu sorriso silencioso. Era evidente que ninguém mais podia vê-lo, Blacktooth inclusive conseguia cheirá-lo, e ele cheirava a morte. Ficado nervoso devido ao espírito sorridente do pássaro pintalgado, Blacktooth interveio no silêncio. São Leibowitz também falou ao nascer, como sabem, disse o monge. Enfiou a cabeça para fora do canal de parto e questionou a parteira, e agora? E a parteira retorquiu, por 99 anos, um grande desperdício. Ek. Foi um grunhido baixo da parte de X. Santo Isaac disse, vá-se embora. E ela desapareceu. Ele viveu 99 anos, como devem saber. O Papa sorriu irônico. São Leibowitz obteve o diabo como parteira, então. Esta história provém da cave da abadia de Leibowitz. Encontrasse lendas singulares por ali, Santo Padre, admitiu Blacktooth. A mais velha vida de São Leibowitz constava como anônima, pois um homem poderia ser enforcado por transcrever um livro. Nós não temos identificação dos autores daquelas décadas, no entanto não é a única história a interligar Leibowitz ao diabo. Conta uma outra, ordenou o Papa. A bem dizer, não consigo. Alguma vez ouviu falar de Fausto, Santo Padre? Creio que não. É sobre um pacto com o diabo, temos miras fragmentos da história. Não o sei elucidar porque o venerável Boedulus tomava Fausto como sendo Leibowitz. Os tolos não concluíam que ele efetuara um pacto com o diabo. Sim, contudo o venerável Boedulus não era nenhum tolo. Amém segundo achou piada e desatou a rir. A palavra tolo tornara-se agora num cumprimento de cortesia, mas Nimue havia acabado de asseverar que Boedulus não era de certo um cavalheiro. O que quero transmitir é que ele não constava como um simplificador, o qual perspectivava que o diabo enunciava a totalidade dos livros exceto a Escritura. E o venerável Boedulus não pensava desse modo. As interrogações suscitavam a tontura a Blacktooth. Ele assistia ao Papa Amém II, o qual lenta e repentinamente tomava a forma do corpo dourado de 16 pés de estatura do ídolo de Baal. Blacktooth, sob um momento de indecisão aturdida, ergueu-se cambaleante para despedaçar o Papa ídolo, até que Volshin interveio em oposição. Conduziram-no perante a carroça de suprimentos, manchado de sangue mas sem o ter envergado, acabando por ajudar o cão mordido a enredá-lo com amarras. Representava outro dia da maleita, e a guerra, a qual se esvaía exclusivamente nos encontros de Quiuria Noctis. A meio da sua demência, a sua puma librada logrou a fuga.